Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria poder estar na presença do Senhor nesta manhã. E poder sentir que Ele já está nesse lugar. Que gostoso, né? Eu quero convidar os irmãos a se colocar sobre seus pés. Aleluia. Esse ambiente de glória está maravilhoso. E eu quero convidar você a continuar adorando ao Senhor Jesus. Porque nós temos 1000 motivos para adorar ao nosso Deus. E eu sei que você veio aqui precisando de algo do Senhor. Tenha certeza que Ele vai te abençoar e vai te dar a vitória nessa manhã, amém? A Bíblia fala que nós temos que crer. Nós temos que ter fé ao pedirmos algo ao Senhor Jesus. Então descanse o seu coração. Deixe o Senhor trabalhar ao seu favor. Deixe o Senhor ministrar no seu coração nessa manhã. Aleluia. Feche seus olhos. Eu peço que toda a igreja em uma só voz adoremos ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Você pode cantar ao Senhor. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, aleluia, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, oh Jesus, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, teus braços, Senhor, no teu colo, ó Altíssimo. A igreja adora Ele.
Senhor é o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Ainda de pé, vamos receber com alegria Pastor Barreto, nesta manhã que estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que manhã gostosa. Que manhã maravilhosa na presença do eterno nosso Deus. E o ambiente, como os irmãos que passaram aqui disseram, está cheio da presença dele. E isso impacta o coração da gente. Porque estar num lugar onde ele não está, não é bom. É bom estar onde ele está. E quando eu recebi esse convite, quero agradecer ao pastor Josué. Eu disse a vez passada aqui, quando a gente encontra um amigo, uma pessoa que se torna amiga de verdade, se torna também um irmão. E quando ele me fez o convite, Deus nos levou uma mensagem que eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E eu quero agradecer desde já pela confiança, pastor Josué, que Deus te abençoe, sua esposa, toda a família, todos os demais pastores aqui também, toda a igreja, por esse carinho de nos permitir estar aqui novamente. Primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade da vida, sim ou não? Amém. Abra comigo as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis. Vamos ao capítulo 35, para a glória do Senhor. Gênesis capítulo 35. Vamos ler o versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 35. Diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Versículo 3: Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho em que tenho andado. Vou repetir. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas suas mãos e as argolas que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Vou repetir. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele quando fugia da face do seu irmão. Inclina sua cabeça. Pai, essa é a sua palavra. Nós te louvamos porque é tua e o Senhor entrega aos teus filhos nesta manhã. Pai, te peço que essa palavra alimente a nossa alma, porque em nós existe uma alma, Senhor, sedenta e faminta, que muitas vezes, Senhor, não tem, Pai, como se manifestar.
E nós devemos entender que a necessidade maior que carregamos é de sermos alimentados pela Tua palavra que nos traz vida. Alimenta-nos, no nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós encontramos Jacó. Jacó termina a sua história no capítulo 33, trazendo no seu coração uma felicidade, uma alegria imensa. Ele havia conseguido restituir uma aliança que havia sido quebrada. Ele havia conseguido restituir um elo que havia se desfeito com seu irmão. Jacó sai do capítulo 33 vitorioso. Jacó sai do capítulo 33 com a sua esperança em alta. Jacó sai do capítulo 33 levando consigo aquele alívio. Sabe quando você faz algo que você deveria ter feito há muito tempo e você, por muitas vezes, carregava aquilo, e quando você consegue realizar, você suspira, dizendo: eu consegui realizar isso. Jacó saiu dali, da presença do seu irmão, levando consigo a certeza de que ele tinha feito a coisa certa. No capítulo 31, versículo 13, há uma ordenança. Antes do capítulo 33, Deus havia se encontrado com ele, após aquela luta que ele teve, e o Senhor fala com Jacó para que voltasse a Betel, e edificasse ali um altar, e ali o servisse, e ali o estivesse. Porque havia sido ali que Deus havia encontrado com Jacó. Havia sido ali que Jacó tinha tido o seu primeiro encontro. Foi no momento em que ele carregava consigo o peso de estar fugindo da casa do seu pai. Mas Jacó teve a oportunidade de encontrar com Deus. Você lembra muito bem, eu creio que você já ouviu outras pessoas falarem, outros pastores trazerem mensagens e dizerem a respeito disso, da grande escada que ligava o céu com a terra e a terra com o céu, e havia anjos que estavam ali naquele lugar, e ali no topo da escada, lá em cima, se encontrava Deus. E ali aconteceu o primeiro pacto de Jacó com Deus. Foi ali que Jacó conheceu a Deus, e foi ali que Jacó pactuou com Deus. Foi ali que Jacó abriu seu coração e começou então a dizer a Deus: Senhor, se tu fores comigo, me deres pão para comer, vestido para vestir, tu serás o meu Deus, e eu te servirei, edificarei um altar. Foi um pacto, uma aliança. Pactos assim é difícil de se esquecer, principalmente quando nós somos encontrados, porque aqui eu vejo que Deus encontra Jacó, e Jacó, sem direção, sem saber para onde ir, o que fazer, porque havia feito algo muito terrível, havia usado de engano e agora fugia. Mas de repente, quando Jacó vê a visão, ele vê uma escada que desce do céu e toca a terra, e no momento Jacó entende, ou seja, Jacó, ele pode ver a Deus na ponta daquela escada. Se você
agora imaginar a cena, Jacó olhando para cima e vendo Deus na ponta daquela escada, porque tem muitas situações, ou houveram muitas situações na nossa vida, antes de sermos encontrados com Deus, que não tínhamos ligação com o céu, ou aparentemente parecia que não estávamos ligados no projeto divino. Mas quando Deus faz com que os olhos de Jacó se abram e vê a escada e pode ver o próprio Deus lá em cima, eu posso entender que aqui Deus está falando, mesmo que você errou, mesmo que você não tem direção, mesmo que você não sabe o que fazer, tem um propósito aqui em cima com você aí embaixo. Talvez é por isso que você está aqui sentado nessa manhã, porque um dia você estava como Jacó, perdido, sem saber que lá em cima tinha um propósito com você aqui embaixo. E não poderia ser outro que teria que se manifestar se apresentando para você, porque qualquer outro que se apresentasse, fizesse promessas e tentasse te convencer com palavras persuasivas, com o tempo esse pacto iria se desfazer da parte dele. Mas como não foi o homem que te encontrou, como não foi o homem que te buscou, como não foi o homem que te mostrou o contato divino do céu com a terra, você ainda está de pé, você ainda está aqui. Ver Deus é o que eu quero. Ver Deus é necessário. Ver Deus muda tudo na nossa vida. Jacó viu Deus em visão. E a Bíblia fala que ele abre a sua boca e expressa o valor de ter Deus. Se tu fores comigo. Jacó estava dizendo: eu não vou sair daqui desse lugar, de perto dessa escada, se tu não for comigo. Jacó estava dizendo: eu não vou poder seguir a caminhada depois desse encontro sozinho. Você não entendeu? Eu não vou poder seguir a minha caminhada depois desse encontro sozinho. Se tu for comigo. Jacó entendeu que a partir daquele momento ele não podia mais andar sem Deus. Jacó entendeu que a partir daquele momento ele estava ligado com o céu. Se tu fores comigo, me deres pão para comer, me deres roupa para vestir. Se tu fores comigo, Senhor, eu não vou estar sozinho. Se todos fores comigo, a providência caminhará comigo. Se tu fores comigo, nada me faltará. Saiu com o pacto. Era importante que ele fizesse essa aliança com o céu. Quem tem aliança com o céu? Quem tem aliança com o céu? E a Bíblia fala que ele, no capítulo 28, quando ele teve essa visão da escada, Deus fala com ele que ele era Deus de Abraão e de Isaac, no versículo 13, mas ainda não
havia dito Deus de Jacó, como nós falamos. Nós sempre pronunciamos Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No capítulo 28, versículo 13, somente Abraão e Isaque. Isso significa que Deus queria se manifestar totalmente para Jacó. E Jacó, então, entra no capítulo 33 da sua vida. Passa o capítulo 33, se reconcilia com seu irmão, mas agora, antes do capítulo 34, Jacó comete um erro. A ordem de Deus para Jacó era: vai para Betel, edifica um altar e ali me adore. E Jacó decide, então, se sente atraído por algumas situações e disponibiliza parte do seu orçamento para comprar um terreno, uma parte, para que ele pudesse habitar em Siquém. E ele decide ficar ali. A Bíblia fala que ele começa a habitar ali, e o capítulo 33 passa. Por uma má escolha, o capítulo 34 da vida de Jacó não é nada interessante. Deus havia mandado Jacó ir para Betel. Jacó decide ficar em Siquém por um tempo. Deus já estava em Betel aguardando Jacó, e Jacó fica no caminho. Lembra daquele moço lá atrás que faz um voto com Deus e diz: se tu fores comigo, ele decide deixar a caminhada acompanhada por Deus. Se você entender, Deus estava dizendo: eu estou contigo em toda essa caminhada e já estou te esperando em Betel, porque eu quero que você esteja ali, porque é necessário que você esteja ali, porque ali é o lugar que eu preparei para você. Esse desvio de direção de Jacó lhe trouxe muitos prejuízos. Quando nós pactamos com Deus, é interessante ter consciência daquilo que estamos falando e fazendo. O maior pacto que você tem com Deus é da salvação. E esse é o pacto que o inimigo sempre vai querer dissolver. O inimigo sempre vai querer fazer você ir na direção contrária daquela que Deus está te levando e está te aguardando. Existe um ponto de saída e existe um ponto de chegada. E todo cristão deve entender isso. Porque o apóstolo mesmo dizia que a nossa jornada é uma maratona. Ela tem um início e ela tem um fim. No livro de Apocalipse, ele diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Existe um ponto de saída. Você já deu o primeiro passo. O ponto de chegada ainda não chegou ao fim. Nós estamos no percurso do caminho, e é justamente no percurso do caminho que virão as propostas, que virão
as distrações que virão, as ofertas que não provêm da voz de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é muito clara quando ela me diz: eu sou o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas conhecem a minha voz. Quando eu falo, elas me conhecem. Olha para cá, crente, o que Deus falou com você, o que Deus disse para você desde o início do teu pacto. Você lembra da voz plausível de Deus nos teus ouvidos? Você lembra o que Ele falou para você? Qual direção você tinha que tomar? Jacó não poderia jamais esquecer a voz de Deus, mas os olhos de Jacó enganaram os seus ouvidos, porque o que ele viu superou o que ele já vinha escutado. Sabe qual é o nosso mal? É deixar que os nossos olhos nos enganem. O que Deus já falou com você já está falado. Não venda, não troque, não negocie. O que Deus já disse que é teu, o que Deus já disse que é para você. Deus disse Betel, ofereceram Siquém, e Jacó ficou em Siquém. Na contramão de Deus traz prejuízos, diga aí. Diga aí, na contramão de Deus traz prejuízos. Primeiro prejuízo, dissensão entre a família. A filha de Jacó é violada sexualmente. Jacó estava meio que anestesiado. Diná quis saber como eram as mulheres de Siquém, quis conhecer como funcionava, como era o trato, como era a tradição de Siquém, e decide sair no momento errado, numa hora errada, desacompanhada, e Jacó autoriza. Diná é desflorada, causando dentro daquela família um constrangimento, uma vergonha, um sentimento que antes não existia. Porque quando atendemos ao que Deus fala, e mesmo que com luta cumprimos o que Deus pede, Deus afasta da nossa casa a vergonha. Deus afasta das nossas vidas as decepções exageradas. Porque há coisas que nós podemos suportar, há coisas que a gente pode lidar, mas existem coisas que tocam profundamente de uma certa forma, que a impotência chega e a gente não sabe o que fazer. E a Bíblia fala que os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, se levantam com um espírito de vingança. Queremos vingança. Algo que Jacó sempre zelou dentro da sua casa, que não estivesse presente. Porque Jacó foi um dos maiores exemplos em se reconciliar com seu irmão, mesmo que seu irmão queria vingança, mas ele conseguiu fazer com que aquilo retrocedesse, fosse consertado, digamos assim. E agora, Simeão e Levi
cheios de vingança. O que vamos fazer? Siquém se aproxima à casa de Jacó, se apresenta, confessa e pede para que se case com Diná. E Jacó aceita, há uma aceitação, porém no coração daqueles dois, ali estava o sentimento: vergonha, sentimento de que haviam sofrido uma imoralidade diante das pessoas que olhavam, sabiam que naquela casa uma jovem havia sido violentada. E na casa de quem? Do servo Jacó. Realmente. Mas não era para tanto. A Bíblia diz que um abismo chama outro. E agora o lar de Jacó estava caminhando para um outro abismo. E tudo começou por uma escolha errada. Tudo começou por estar no lugar onde Deus não estava. Tudo começou por estar no lugar onde Deus nem sequer citou. Mas a gente às vezes faz isso mesmo, né? Às vezes a gente toma decisões que Deus ainda não decidiu. E muitas vezes a gente fala sim, mas Deus está demorando em responder, e eu vou fazer algo é porque Ele quer que eu faça. E na realidade, não é isso. Na realidade, se Deus não respondeu ainda, é porque naquele momento ainda não tem resposta a ser revelada. Mas eu quero, porque eu preciso dessa resposta. A gente tem esse costume de fazer coisas que Deus não mandou fazer, de dizer coisas que Deus não mandou dizer, de atuar em cima de situações que Deus não mandou atuar. É por isso que talvez ainda o filho não se libertou totalmente. É por isso que talvez o esposo ainda não quis vir para a igreja. É por isso que ainda as portas não se abriram. Aparentemente vamos resolver o problema. Por quê? Porque Diná vai se casar com Siquém. Vamos nos preparar. Espera aí, pai. Deixa-me conversar com Siquém. Olha, Levi, Simeão, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o casamento, vai ser uma festa, vai ser muito bom. Porém tem um detalhe. Vamos ter que circuncidar todos os de Siquém. Se vocês aceitarem, então por que é? Olha, se vocês aceitarem, então está tudo bem. E Siquém então se reúne com os seus, se todos concordam, houve uma concordância. Até aparentemente, se nós formos olhar mais profundamente, parece que tudo iria se acertar. E por que não? O rapaz, ele assumiu. Ele foi para se casar com ela. Ele aceitou a proposta desses dois. Mas Deus não estava na proposta desses dois. E a Bíblia fala que então fizeram a circuncidaram todos. E ao terceiro dia, quando eles estavam na dor mais forte, que eles estavam sentindo a dor mais profunda daquele ato, esses dois entraram e mataram a todos a fio de espada.
inclusive o que iria se casar com Diná. Problema resolvido. Para muitos até que sim, ou para eles no momento até parecia que estava tudo resolvido, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que houve revolta. A Bíblia diz que agora um lar que tinha uma fama de uma menina que havia sido violada, agora também tinha assassinos dentro daquele lar. Um abismo. Foi um verdadeiro genocídio. Eram mortos para todo lado. E agora? Agora Jacó se levanta, quando sabe do que havia acontecido, e se preocupa. Mas a preocupação de Jacó ainda não era com Deus. Jacó se preocupou com a sua imagem. Jacó se preocupou o que vão dizer. Jacó se preocupou, e agora todo o povo se levantará contra nós. E realmente havia uma revolta. Realmente o que eles fizeram estava errado. Deus não estava naquilo. Tudo isso porque eles estavam no lugar que Deus não queria que eles estivessem. Olha para cá. Abra bem os teus olhos espirituais. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem palavra. Desde o momento que nós chegamos aqui no culto, que Deus tem falado através da adoração. Deus tem ministrado. Até no momento da oferta, que a irmã passou aqui para falar a respeito da oferta, foi uma pregação. Eu me deleito nisso. Como é gostoso a gente ouvir pessoas que têm uma oratória fluente, no sentido de transmitir espiritualmente o que a gente realmente, como corpo da igreja, precisamos ouvir. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, não, estou dizendo para você que todos os dias que você vier aqui, Deus vai falar com você. Até na oferta Deus vai falar. Agora o interessante é que não somente Deus fale, é que no momento que Deus estiver falando, você possa ver que há uma conexão de uma escada que te liga no céu, e que lá em cima é Ele que está falando com você, é Ele que está dizendo para você, é Ele que está te orientando. E aí você vai entender que estar aqui na presença de Deus, o que nos move não é uma emoção, porque Jacó não se sentiu emocionado, até parece ser que sim, mas o que desconectou Jacó do propósito, desconectou Jacó da voz de Deus, da presença de Deus, foi a distração no meio da caminhada. Ele se perdeu. E olha para mim, não foi só Jacó que se perdeu no meio da caminhada. A Bíblia fala de outros. A Bíblia fala que Pedro se perdeu na caminhada. Pedro estava com Jesus, e uma certa ocasião Jesus pregando duro, porque eu não sei se Jesus era mineiro, baiano, capixaba, mas Jesus pregava o que tinha que falar. E vocês têm um pastor mineiro, não é assim? Que fala, e quando vê, falou, e não tem isso de se arrepender. Falou e está falado, e é aquilo, e pronto, mais direcionado.
E Jesus falava, e ele observava que, pela sua pregação ser bastante clara, ser bastante confrontante, porque a pregação, ela precisa ser confrontante, porque o pecado que muitas vezes habita em nós precisa ser confrontado para perder as forças. Porque se ele não é confrontado, ele ganha força dentro de nós. E quando a palavra vem, ela não vem como uma pena, ela vem como um martelo que esmiuça a pedra. Essa é a palavra que o nosso Deus fala. E Deus então, usando Jesus com autoridade, pregava, e muitos dos discípulos sentados, um se levantava, olhava para o lado, olhava para o outro: não dá para mim não. O outro se levantava falando: e aí, vamos ficar? Aí, vamos lá para outro lugar, para onde a gente vai? Mas aqui nós não fica. E aí Jesus então só observando, aí ele parou tudo a pregação. Jesus olha para eles e diz assim: e vosotros? Não quereis ir também? Não quereis ir também? E vosotros? E aí um que estava ali no meio, quem? Ele olha: ai, Senhor, oh Jesus, para onde? Para onde eu vou? Não, para onde? Olha, o que ele estava dizendo ali? Não tem outro lugar, não tem outro. Eu nunca vou sair. Não, peraí, eu não. Para onde? Olha o que ele disse. E isso foi importante, isso é importante. Só tu tem palavra de vida eterna. Olha na garabacandereba subianarai. Tem alabacalamanacandeba subianaraba subia. Só tu tem palavras de vida eterna. Passa o tempo, e aí vocês sabem: não, Senhor, não hoje mesmo, Pedro, antes que ele cante 3 vezes o galo. Não, tem algum engano aí. Eu não. De repente, quando ele olha, havendo-se cumprido o que Jesus tinha falado, a Bíblia fala que Jesus estava olhando diretamente aos olhos de Pedro. Há pessoas que dizem que os olhos são a porta da alma. Na minha época, não faz muito tempo, quando meu pai em vida estava, ele não falava muito, ele olhava muito. Porque o olhar fala muito. Eu sabia quando era para mim poder passar no meio aonde eles estavam conversando. Eu sabia quando eu podia ir para o meu quarto. Eu sabia quando eu podia começar a comer. Eu sabia quando eu podia ir abrir a geladeira. Só no olhar. Eu sabia quando eu não tinha agradado totalmente e depois eu ia receber uma visita no meu quarto. Eu sabia. Só no olhar. E às vezes eu fico imaginando qual foi o olhar de Jesus para Pedro. Como foi? Porque se fosse eu, o meu olhar seria assim, ó. Mas talvez o de Jesus não foi assim, eu tenho certeza.
Jesus, ele olhou diretamente nos olhos de Pedro, disse: Pedro, eu te falei, Pedro. E a Bíblia fala que então Pedro saiu fugindo dali. E nós só encontramos Pedro depois, mas graças a Deus que encontramos Pedro. Mas a gente só encontra Pedro aqui porque primeiro Jesus encontrou ele. Você não entendeu? Graças a Deus que você está aqui, mas talvez você só está aqui porque Jesus encontrou você de novo. Dá o Pai, dá o Filho. Aí agora Deus se apresenta a Jacó. No meio de toda essa turbulência de Jacó, Deus se apresenta a ele. No meio de toda a turbulência, Deus jamais vai deixar de se apresentar para a sua igreja. Deus jamais vai deixar filho assassino, filha violada, vergonha, mas Deus decide voltar e se apresentar naquela casa. É porque a minha casa está assim, é porque o meu lar está assim, é porque já não tem jeito. Deus decide visitar a casa de Jacó. Oh, meu Deus do céu! Deus decide voltar à casa de Jacó. Capítulo 34 passa, chega o capítulo 35 e Deus se faz presente. E aí quando Deus olha um lar prostrado. Vai lá no versículo 1, capítulo 35, põe aí para nós. Deus olha para o lar de Jacó, um lar prostrado. Deus vai visitar, mas quando olha, ele olha um lar prostrado. E aí a primeira palavra que Deus fala para a casa de Jacó: levanta-te. Oh meu Deus, você não entendeu ainda. A primeira palavra que Deus fala para o lar de Jacó: levanta-te. Olha o que Deus está falando para você hoje: levanta-te. Levanta-te de Siquém. Levanta-te de Siquém. Olha para mim. Levanta-te de Siquém. Levanta da onde eu falei para você não ir, que eu nunca disse para você ir, você está. Levanta-te. Levanta-te dessa posição. Levanta-te dessa fraqueza. Levanta-te desse desânimo. Levanta-te. Levanta-te dessa tristeza. Levanta-te dessa depressão. Levanta-te desse vício. Levanta-te. Tá na casa, 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 tá na casa. Oh, yalabacalabacalabacandarabalabakai. Coloca o versículo para nós aí. Versículo 1, capítulo 35. Põe para nós, por favor, no telão. Levanta-te. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Levanta-te, levanta-te dessa impotência, levanta-te dessa vergonha. Deus falou à casa de Jacó: levanta-te de Siquém, levanta-te da onde tu estás, que eu não mandei você passar por aí, ficar aí, está aí. Tudo isso aconteceu porque você estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, aonde eu não mandei você estar. Oi, Acai, mas eu vim para te tirar daqui, eu vim para te tirar de Siquém,
tirar, disse quem? Levanta-te. Agora ele diz: levanta-te. Está caído, não está? Olha para cá, está caído, não está? Tô. Tá com o lar caído, tá? Tô. Tá com o matrimônio caído, tá? Tô. Tá com a vida destruída, tá? Tô. Tá com a vida caída, tá? Levanta-te, levanta-te. Mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não é só para ficar de pé, não. Olha, ó, escuta, escuta, escuta. Agora sobe, 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 sobe a Betel. Olha Deus falando: sobe aqui para cima e habita aqui comigo. Habita aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu, Deus, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Eu, Deus, quero que você te levanta, que você sobe aqui comigo em Betel. Aqui, 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 aqui. Só que não só sobe. Vou fazer o seguinte: faz o altar também. Faz o altar também. Faz o altar também. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu me manifestei para você. Eu me apareci para você. Habita comigo. Habita comigo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu tive 1001 motivos para não estar aqui hoje. Pastor Josué sabe. Pastor Josué sabe. Pastor Josué sabe. Mas Deus não deixou eu deixar de vir. O tema dessa mensagem é retornando à rota de Deus. Deus está te trazendo para a rota. Você que sentiu que saiu da rota, você que sentiu que o diabo quis te tirar, quer tirar sua casa, sua família, vem cá à frente. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Vem cá na frente. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos ministrar sobre você. Você que sentiu que o diabo quis tirar o teu ministério da rota. Você que sentiu, que sente que o diabo quer tirar a tua vida, a tua comunhão, o teu matrimônio, a tua espiritualidade, o teu chamado da rota. Deus está te chamando. Levanta as mãos para cá. Oh Espírito Santo.
Não há outro como o Senhor. Não há outro Senhor, não há outro Senhor. Jacó entendeu isso. E diz a Bíblia que o primeiro ato de Jacó foi chamar, no versículo 2, a toda a sua família. Me faz lembrar de Noé, quando se preocupou com a sua família. Ele se preocupou para que a sua família entrasse no lugar da salvação. Jacó sabia que agora Betel era o lugar da salvação para a sua família, o lugar da reconstituição, o lugar da reestruturação, o lugar da edificação. Olha para mim, Deus está falando com você. Betel é o teu lugar, mas não vá sozinho, vá com sua família. Declare, pastor, mas a idolatria, a Bíblia fala que Jacó, ele declarou com voz profética para que tirassem todos os ídolos de idolatria do meio da família. As situações, pastor, declare, o Deus de Jacó é o Deus da igreja. Agora sim está tudo fechado. Quando Jacó decide voltar a Betel, a Bíblia já não fala o Deus de Abraão e de Isaac, mas a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Oi, amanaraia candereba sou deramanarabasubia. Levanta as mãos aos céus. Levanta as mãos aos céus, levanta as mãos aos céus. Entrega a sua casa, entrega a sua família. Pastor, é um drogado, é uma prostituta, não importa. Deus vai levar a sua família ao lugar de encontro. Ai, interceda, clame, ore. Não desista, não desista. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como. Aleluia. Amém. Olha para mim. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será? Duro seu lar. Qual será o seu lar? Siquém ou Betel? Amigos, e tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aonde está? Você que se desviou, você que se apartou de Betel, Ele está dizendo: vem porque eu quero te salvar. Alguém desviado quer voltar para Jesus? Vem. Curas a paz neste mundo, quando em prazeres que passam. Esses são os prazeres de Siquém. Mas na última hora da vida, eles não te sabem. Quer que eu fale? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Quer aceitar Jesus hoje? Quem ainda não tomou, não deu passo para aceitar ao Senhor, Jesus está te chamando. Vem aqui à frente, deixe-te guiar pela voz de Deus. Existe um Betel para você também.
Existe um lugar de repouso preparado por Ele, o lugar a qual você vai fazer um pacto aqui hoje e vai caminhar em direção a esse lugar. Eu quero te convidar, alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Alguém, abra o teu coração. Desviado que quer voltar para Jesus. Você desviou como Pedro no caminho. Você, pelas pressões da sociedade, da vida, você acabou negando o nome. Mas Ele te busca com amor. Ele te busca porque Ele é o Deus que volta lá em Siquém para buscar o que está, resgatar o que está perdido. Há alguém no nosso meio de outra igreja que queira unir com a nossa igreja Assembleia de Deus Boas Novas, passar a ser pastoreado, ministrado pelo pastor Josué e demais pastores que aqui estão, debaixo de uma unção de conduta, de ética espiritual. Há alguém no nosso meio? Não há? Amém. Mas vamos cantar juntos. Vamos terminar de cantar, vamos. Quem lembra desse hino, levante a mão. Quem lembra desse hino, cante. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Diga: Cristo me libertou. Diga: Cristo me libertou. Não. Diga: Cristo me libertou. Que Deus abençoe, irmãos. Ore por nós. Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Josué. Aleluia, que festa maravilhosa. Você pode dizer comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Que presença de Jesus na casa. Aleluia, Ele está na casa. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor.